A eutanásia voltou a estar no assunto do dia. Será que é a morte às mãos de alguém que diz que quer salvar vidas, ou será o final honrado para o sofrimento de alguém? Esse é o tema de hoje no Contrariedades. O meu nome é Ruben Branco, comigo está Bruno Filipe Costa e está também João Nuno Gonçalo, médico, e hoje estamos aqui para debater este assunto que está cada vez mais atual. Muito obrigado pelo convite, Ruben e Bruno, muito obrigado. Sim, acho que sim. Pelo menos foi esse o e-mail que eu recebi, foi tipo, olha, Sim. quero vir falar de eutanásia e bora. Há sempre, sentes que há hoje em dia algum desconforto da parte, ou que é colocado algum desconforto da parte dos profissionais de saúde por estarmos a falar de um assunto tão delicado? Não, ou seja, acho que a morte é uma coisa natural, né? No ser humano, todos os seres vivos nascem, vivem, reproduzem-se alguns e depois inevitavelmente falecem. Portanto, a morte é uma coisa que temos de olhar com naturalidade. Aqui a questão da eutanásia acho que é uma questão mais cultural. Do motivo dessa morte? Se calhar mais cultural, não sei, acho que também tem a ver um bocado com a forma como nós olhamos para a morte. Há países onde a eutanásia é tratada de uma forma muito diferente Sim. de como é cá em Portugal. Ainda há pouco estávamos a falar disso. Sim, estamos a falar disso, e acho que o primeiro ponto de partida que nós podíamos pegar, que às vezes há uma grande... não há um conhecimento tão profundo sobre isso, é a diferença entre eutanásia e morte assistida, que são conceitos diferentes e que não é isso que está aqui em causa, para não, João? Sim, eu para começar só dizer, pronto, eu sou médico, mas eu sou médico há relativamente pouco tempo e... Portanto, ainda não mataste ninguém? Não, ainda nem fui vítima de eutanásia. Sim, foram duas coisas que ainda não me aconteceram. Mas também dizer que, pronto, na faculdade acho que se fala disto, não é? Fala-se disto, nomeadamente em ética, Ok. mas pouco ou nada se voltar a tocar nesse assunto. Até porque não é uma coisa que aconteça em Portugal, então não. Sim. Ou seja, isso também pode vir a mudar daqui a uns anos. Sim, ou seja, mas isto para dizer que, tipo, que tenho conhecimento, mas se calhar não sou a pessoa mais habilitada neste país a falar de eutanásia. Pronto. Claro, mas aqui também a preocupação, e isso ficou claro da nossa equipa e com a produção e agora contigo, que acima de tudo nós não queremos, e também que isto passe para quem está a ver, nós não estamos aqui a debater a legislação nem nada que se pareça, nós estamos a debater os contornos em que ela pode ser ou não. É muito mais interessante para nós perceber alguém que, entre aspas, acabou de se comprometer com a saúde, como é o teu caso, e trazer para cima da mesa um assunto que é muito delicado, sim. com uma visão muito mais próxima, no teu caso, do que nós, possivelmente. Eu acho que pronto, então se calhar começamos por tentar perceber o que é a eutanásia e a morte medicamente, o suicídio assistido. Que atenção, eu não sei a definição. E ambas não são permitidas em Portugal neste momento? Não. E eu não sei a definição das duas, tipo pela Wikipédia, mas Sim. o suicídio assistido pressupõe que o utente é que causa a morte a si próprio. Por exemplo, acho que até na Suíça que eles têm umas clínicas onde isso se faz, e as pessoas vão lá, já estão acamadas, já estão numa fase final da sua vida. A única coisa que lhes é exigida é que tenham capacidade de sucção, ou seja, para poder, porque lhes dado um copo com uma palhinha em que eles sugam o líquido que lá está, que eu não sei qual é o líquido, mas acredito que bem não façam, né, porque eles falecem. Pronto, isso é o suicídio assistido. E depois a eutanásia pressupõe um papel mais ativo do médico, ou seja, é uma morte provocada. Mas em Portugal já existe uma questão que é a ortotanásia, que é um termo que eu até hoje não ouvi a ser debatido, mas que é feito, que é quando o doente está irreversível e os médicos decidem que não vale a pena darem mais medicamentos à pessoa e a pessoa acaba por falecer. Isso hoje em dia já se faz em Portugal. Ou seja, existe, mesmo no âmbito de cuidados paliativos, existe já a noção de que às vezes prolongar a vida faz mais mal do que bem. Ou seja, já há uma por exemplo, doentes, estamos a falar de doentes idosos que têm múltiplas patologias, tomam múltipla medicação e já estão numa fase em que a função renal já não está a correr bem, então dá-se um medicamento para controlar isso, um diurético, mas esse diurético faz problemas no coração e depois dá-se um outro, ou seja, está-se a tratar problemas causados pela medicação que nós próprios estamos a inserir. E muitas vezes o que se faz nessa fase é, ok, a gente já não vai conseguir salvar essa pessoa, portanto vamos dar conforto, simplifica-se a tabela terapêutica. Há até alguns estudos agora em doentes mesmo em fase final deixam de se alimentar os doentes, porque é do género, mesmo o alimentar já não está
está a provocar sofrimento, porque são pessoas que já não conseguem deglutir. Da alimentação por sonda, etc. E mesmo a sonda já está a causar sofrimento, já não está a ser eficaz, está pouco a pouco a entupir, ou seja, já é uma fase mesmo final, e isso já se faz, mas isso tem a ver com a simplificação e com a noção de que a morte é um processo natural e que nós devemos combatê-la dentro do possível, mas que há alturas em que não vale a pena estarmos a... Mas isso não é bem eutanásia. Eu sei, é a ortotanásia, que é um conceito que... Por acaso eu não conheço o termo, mas é possível. A minha pergunta, e antes de passar para ti, tinha a ver com isso, ou seja, há uma ideia, se calhar, que as pessoas se agarram à vida, e depois o doente, muitas vezes, que resiste ou que não resiste, o doente que prefere acabar com o sofrimento. Mas há um conceito em que a família, se pudesse, arrastava aquele lado eterno, aquele lado egoísta das pessoas. Vamos lá ver, a morte nunca é complicada para quem morre, é sempre... A morte é complicada para quem fica. Nenhuma pessoa que falece sofre com o seu próprio falecimento. Mesmo isto agora é uma opinião, isto não tem nada de médico, mas mesmo os funerais nunca são sobre a pessoa que falece, são sobre as pessoas que ficam, que querem prestar essa homenagem e de alguma forma confortar a dor que sentem por perder aquela pessoa. Mas a pessoa que falece não tem nada a ver com o seu próprio funeral. Às vezes gostava que o meu funeral fosse assim ou assado, mas o funeral nunca é feito, na minha ótica, para a pessoa que falece, é feito para as pessoas que ficam e que realmente sofrem com o desaparecimento dessa pessoa. Em todo o caso, sim, existem pessoas que, por motivações religiosas ou culturais ou mesmo pessoais, que às vezes querem prolongar a vida daquela pessoa, não percebendo que esse prolongamento provoca mesmo mal-estar e perda da qualidade de vida do doente. Eu aqui vou aproveitar o que acabaste de dizer para puxar isto. Isto é uma conversa um bocado através para perceber, no fundo, um debate. Tu acabaste de falar de uma questão que tem para uma fatia muito grande da nossa população um impacto gigante, que é a questão da religião. E aqui, como já ficou claro nos últimos episódios, a minha ligação à religião é praticamente nula. Porém, temos aqui o Bruno, que está numa situação diferente. Agora, não é entalar-te, mas agora pergunto a ti, sendo uma pessoa com uma ligação religiosa mais vincada do que eu, pelo menos, isso influencia a forma como tu vês a eutanásia e como é que tu vês? Bom, eu acho que a parte da religião não me vai influenciar, porque eu tento olhar para isso de forma racional. A questão aqui é, eu obviamente estou sempre do lado da vida. Tenho a consciência, e se calhar aqui eu fujo um bocadinho do dogma católico ao qual pertenço, que há alturas em que a vida já não é digna e já é uma vida de sofrimento e é irreversível. E portanto eu consigo ver situações em que a eutanásia é algo que para aquela pessoa que está a sofrer é o final do sofrimento. Tenho muitas dúvidas, muitas reservas, que em alguns casos não se deve apostar mais na vida e em salvar aquela pessoa e ajudar aquela pessoa, e em vez de recorrer a uma solução tão facilitada. Ou seja, estás naquela nem sempre nem nunca. Faz-me muita confusão, e era aí que traçava a minha linha na questão do sofrimento emocional, por exemplo. Acho que o Estado devia apostar numa defesa da vida e num apoio às pessoas que estão em sofrimento. Agora, e tens também a dimensão do sofrimento espiritual. Também estive a ver isso. Sim, João. Ou seja, aí, aquilo foi como é que isso se mede? Pois pá, e eu estava a ver há bocado, pronto, fui estudar sobre o tema, ou seja, eu vi um podcast, na verdade foi isto. Ou seja, isto é um podcast em segundo grau. Daquilo que estivemos a ouvir aqui. Exato. Houve um podcast e este é o podcast. Informei-me num podcast e vim para aqui partilhar conhecimentos que adquiri. E vai haver um terceiro podcast que vai ser baseado neste podcast. Pá, vê lá o quão grave isso é. Sim. Pá, vi aquele gajo dos Açores a falar, pá, e é isto. Exato. Não, mas, ou seja, pelo que eu percebi agora, foi chumbada por uma questão até de semântica, né? Sim, foi uma tecnicalidade, não é? É o I e o O. Era o I e o O. Porque é o sofrimento físico, psicológico e espiritual. Pronto, pressupõe que é preciso ter os três, não é? E depois é o isso, mas nessa discussão acho que nem vou entrar, porque realmente se for só isso, estamos todos muito bem. É só transformar o I por I/E e já está feito. Sim, mas aí... Agora, a parte espiritual... Imagina que tu trocas o I pelo O. Não é o I. E de repente tens dois e eu dizem, só podia ter um pá. Por isso é que eu estou a dizer I/E. Eu por mim ficava só no O. Tem os dois, tenho. Desculpa lá. Mas a minha questão, eu estava aqui à espera do João, porque a questão é pertinente. O que é sofrimento espiritual? Ninguém sabe.
por exemplo, há pessoas que têm sofrimento espiritual, por exemplo, as pessoas mais conservadoras da religião, que determinadas ações que fizeram, que alguém da sua família fez, é uma coisa espiritual. Ou seja, aquilo, por exemplo, os samurais. Se a casa com um brinco, a tua mãe podia ter sofrimento espiritual. Repara, eu entendo, eu vou facilitar aqui um bocado a coisa. Eu sei que é sofrimento espiritual. Eu acho é que não é o suficiente para a sociedade dizer sim, esta pessoa merece ser eutanasiada. Ela que morra. Pronto. Não, mas isso é outra coisa. Portanto, mas eu acho que o sofrimento espiritual vem muito associado à culpa, não é? Sim. Há muitas religiões que fomentam a culpa, sim. e a culpa muitas vezes, por exemplo, os samurais, né, tinham aquela coisa do se alguma coisa Sim. falhava. E os japoneses hoje em dia vem muito deste orgulho samurai, por isso é que são dos países com maiores taxas de suicídio, e vinha daí, que é a culpa porque ou não foram bem-sucedidos no emprego, ou tinham dívidas e suicidavam-se. Sim. Pronto. E acho que o sofrimento espiritual vem daí. Agora, Mas aí sendo Portugal, a barreira entre o sofrimento espiritual e o sofrimento psicológico é muito ténue. Claro. Ou seja, tu definir se é espiritual, se é psicológico. Por isso é que acho que Não há espiritual medidor. aí não só não acrescenta, como até Atrapalha um bocado a leitura. Acho que o espiritual aí não faz grande sentido. Já para não entrar na questão de se o Estado é laico, como é que tem aqui um componente espiritual na lei. Sim. Pá, nem vou entrar por aí também. Mas acho Ok. que o que eu depreendo da eutanásia e do suicídio assistido e da morte no geral, portanto, são doenças graves, ou que se prevêem que o natural desenvolvimento da doença seja grave, incuráveis, em que o sofrimento seja uma coisa permanente ou gradual, mas que sempre com uma tendência para aumentar, e que à luz de hoje não há tratamentos que permitam não só reverter como atenuar essa aquele doença. sofrimento, não é? Sim. Eu trago para cima da mesa agora também aqui uma nova dimensão, que é: existe da parte de quem se compromete a prestar os cuidados de saúde um juramento que é feito sempre em prol da vida e da luta para com. Pá, veja... E atenção, eu tenho de puxar este assunto na mesma, concordando ou não concordando. Ou seja, acaba por ser um pouco paradoxal dizer que a melhor forma de eu impedir que esta pessoa sofra é eu fazer, tal como disseste há bocado, fazer sofrer toda a sua família. Aí temos vários componentes. Primeiro, o juramento que estás a falar, acho que é o juramento de Hipócrates. Sim. Pá, que nem sequer é uma coisa obrigatória. Não sei se as pessoas estão a par. Tipo, eu não fiz juramento de Hipócrates porque aquilo na altura foi por videochamada e eu estava de férias, tinha acabado o exame, estava na Madeira e disse: agora não vou estar numa cerimónia de Zoom. Tipo, Tu podes andar a matar toda a gente e dizer: eu não jurei nada. não jurei nada. Amigo, olha, se morreu. Tenho as mãos limpas, já. Sim. Não, pronto, mas os princípios da medicina, pelo menos os básicos, têm uma hierarquia. E o primeiro princípio é o princípio da autonomia. Ou seja, cabe ao doente também decidir o que é que quer fazer com a sua própria vida. Por exemplo, um caso muito fácil de explicar: um doente que tem cancro e não quer ser tratado. Ok. É uma pena, porque realmente a gente até se calhar tinha um mecanismo para o ajudar, mas ele não quer, porque seja lá porque for. Ou pode acontecer, a meio do tratamento, encontrares alguma coisa que o ajude ainda mais. Sim, mas, ou seja, a vontade do doente deve ser respeitada. E quando eu digo vontade do doente, não é, por exemplo, tenho dor de cabeça e quero um antibiótico. Tipo, não, também não é a vontade do freguês, né? Mas dando as opções, do género, temos estas opções para ti, o que é que tu queres fazer? E cabe ao doente decidir. Aconselhado por nós, aconselhado pela família, mas esse é o princípio fundamental da medicina, que é cabe ao doente decidir. Depois, obviamente que há nuances, nomeadamente na psiquiatria, porque há pessoas que não são capazes de decidir por elas próprias, ou mesmo os menores, pronto, mas em termos latos é isso. Depois, o segundo princípio não é engraçado, porque não é o princípio da beneficência. O segundo princípio é o princípio da não maleficência, ou seja, para nós é mais importante não fazer mal do que fazer bem. Ok. Como assim? Consegues dar um exemplo? Olha, por exemplo, aquela doença, aquilo que eu estava a dizer dos velhinhos que já estão mesmo numa fase muito final da vida e a decair, em que se retira a alimentação, se retira a medicação que supostamente ajuda. E é isso, é porque nós percebemos que aquela medicação que até era para fazer bem está a fazer mal, portanto é preferível não fazer mal do que tentar fazer bem. Ok. Mas aí coloco uma questão que me parece um bocadinho pertinente, que é: se a decisão é do doente, e vamos assumir que sim, e a questão de poder ser feito por razões emocionais e psicológicas leva-me a perguntar em que estado é que aquela pessoa está para poder tomar essa decisão em consciência.
Pois, é isso. Obviamente, como um doente em surto psicótico, que acredito que esteja, se calhar, num grande sofrimento emocional ou psicológico, não pode chegar lá e dizer, olha, eu quero... Normalmente não é isso, mas, por exemplo, um doente com esquizofrenia, uma esquizofrenia refratária, pode em algum momento, não sei, agora estou aqui a divagar, mas pode em algum momento, se calhar mais lúcido, dizer, olha, se realmente virem que os tratamentos não estão a fazer, eu gostava de... Então, mas eu aqui, imagino, eu vou dar um exemplo muito específico e é baseado até numa notícia que o Bento trouxe há algum tempo aqui no canal, numa contrariedade do dia, sobre uma juíza que numa situação de violência doméstica ela aconselhou, aliás, acho que foi esse o resultado da sentença, a dizer... Pá, ao teatro, não é? Exatamente. Sim. Ou seja, o agressor levar a vítima a passear, porque se calhar isso... amigo, assim, eu vou no focinho, mas também, quando é que foi a última vez que foi ver um filme? Estava a ver um filme e depois logo se vê. Aqui a culpa nós conseguimos perceber, esta juíza e falo por mim, esta juíza tem algum problema grave que tem, e se calhar temos de repensar a presença dela aqui. Mas no máximo o que ela pode dizer é, pá, vai ao cinema, atenção que já é muito, mas vai ao cinema com aquela besta. Depois aqui esta questão, na questão principalmente de questões psicológicas, não podemos também ter... Não são só as juízas que são tontas, nem os juízes que são tontos. Pode acontecer um médico que diga, realmente você tem razão, pega lá um eutanásia. Eu não sei, acredito que isso não seja, ou seja, a decisão de eutanásia não seja assim uma coisa tão... que passa apenas por uma pessoa. Pois, eu não sei como é que é. Não, há aqui uma questão que eu gostava de puxar com base nisso, que é... Deve ter que corresponder a diversos critérios, ou seja, não pode ser uma coisa... Não, mas há aqui uma questão que eu queria puxar em relação a isso, que é uma das premissas da lei, ou deste projeto de lei, que eu acredito que mais tarde ou mais cedo vá chegar a lei, não estou a dizer que concordo, estou a dizer que acho que é inevitável face àquilo que está a acontecer ideologicamente em Portugal, existe a figura do objetor de consciência, ou seja... o médico pode dizer, ok, a sua vontade é eutanásia, o seu diagnóstico até enquadra-se na eutanásia, mas eu não faço. Isto está previsto, ou seja, os médicos são obrigados. A sensação que eu tenho é que vamos ter aqui uma decisão um bocadinho estéril, porque, e não sei, agora queria pedir a tua opinião, os médicos estão mais vocacionados para perceber o sofrimento do doente e está lá para uma solução, como tu disseste bem, que às vezes fazer o bem é contraproducente, ou tu sentes que os médicos estão mais do outro lado em que dizem, não, eu quero mesmo salvar vidas, não me chamem para outra coisa? Não, ou seja, eu acho que as motivações do médico não se devem sobrepor a tudo isso que eu disse antes, do princípio da autonomia, mas realmente pode ser desconfortável para um médico tirar uma vida, não é? Sim, porque é contra a natura, a verdade isto é muito diferente, muito diferente de desligar uma máquina em alguém que está com suporte de vida e que já não há, é irreversível e desliga-se a máquina. Não, porque isso já existe, isso já é permitido, sim, mas que é as diretrizes de fim de vida. Sim, mas a minha pergunta era, para alguém que vai acabar com uma vida, poderá ser encarado de forma igual o desligar uma máquina de alguém que já está irreversível com aplicar uma injeção em alguém que já está irreversível? Sim, ou seja, acho que no nosso trabalho, voluntário ou involuntariamente, podemos vir a causar morte. Não, eu acho que existe aqui uma pressão psicológica grande. Sim. E agora... Mas por isso é que acho que, por exemplo, o suicídio assistido resolvia parte desse problema, que é, não é o médico que oferece, ou seja, o médico está lá, ou a equipa médica está lá, a enfermagem e tal. Mas quem toma a decisão e quem faz o ato é o doente. Isso resolvia logo esse problema. Os médicos estão lá para se ele correr mal e safar-se, é isso? Não, imagino que ele se arrepende à última hora. Imagino que ele bebe e é tipo, ei, afinal não era isto que queria. Pronto. Ficou ainda mais forte. Olha a chatice que a gente agora aqui tem. Estou a fazer piadas com um tema difícil. Não, mas acho que está tudo ok com isso. Agora a questão é percebo a objeção de consciência, mas acho que lá está. Acho que uma coisa não precisa necessariamente ser legal ou ilegal para o médico querer ou não querer fazer, não é? Claro. Por exemplo, acho que se algum dia o projeto ali for aprovado e o médico for, por exemplo, uma pessoa altamente católica, conservadora, que não quer de tudo fazer parte disso, acho que está no seu direito de não querer fazer parte. Acho que não pode negar, ou seja, isso acontece com o aborto, que é o médico diz, eu sou contra o aborto.
Mas o aborto é legal em Portugal até às 10 semanas de forma voluntária da mulher. Portanto, o médico pode sempre dizer, olha, eu não faço, eu sou contra, mas posso reencaminhar aqui para o meu colega que realmente, pronto. E está tudo bem com isso. Então temos de respeitar a decisão da mulher que quer abortar e do médico que não quer fazer parte desse processo. Mas acho que não... Eu tenho que lançar aqui um tema, que se calhar não para ti, João, mas se calhar mais para ti, já que estamos numa lógica de debate e não em triângulo e não direcionado. Como a coisa que tu disseste agora. Tu disseste que o médico pode ser católico e, portanto, ser contra. E há essa ideia na sociedade que neste tema, de um lado estão os católicos obcecados, coitadinhos, presos no século XV e que são contra matarem seres humanos, quando aliás os católicos no século XV matavam milhares de seres humanos. Sim. Mas pronto, não vamos Mas por não aí. era no conceito, era no conceito, era ligeiramente Era diferente. Era uma eutanásia mais... Sim, mas já o fizemos e com sucesso, aliás. E do outro lado está a esquerda, essa sim, progressista, que acha que não, que... Mas eu não vejo realmente a coisa assim. Eu vejo muitos laicos a defender a vida e vejo muitos católicos que até dizem, não, o sofrimento é uma coisa que me faz confusão. E como é que tu, sendo laico, vês isto? Porque eu como católico, por exemplo, eu abro a porta para uma série de situações em que a eutanásia pode ser efetivamente o fim do sofrimento de uma pessoa. Exatamente. Eu só não consigo concordar na tal ideia, visão de esquerda da sociedade, em que o Estado controla a minha decisão e a decisão dos outros e de repente, em vez de estamos a proteger a vida e a dotar o SNS de ferramentas para salvar pessoas, estamos a dizer, não, é mais simples matá-los e com isso resolve-se as filas de espera. Não é uma questão Mas de ter eu não mais acho simples que matá-lo. seja por aí também. Então, força. Eu acho, aqui há várias dimensões. Primeiro, eu não acho que seja mais simples matá-los. Acho que estamos a respeitar, e agora lá está, eu nem sempre e o nem nunca. Tipo, aquele exemplo, nos países onde isto está aplicado, há crianças a pedir isto. Bem, mas também há crianças que dizem que não querem comer sopa e levam uma chapada e acabou. Não é isso. Tu não achas que há aqui um movimento cultural que de repente leva as pessoas a decidir... Mas isso aí pode estar ligado, por exemplo, o que eu vou dizer eu não quero que seja mal interpretado, mas existe uma ideia que já foi apontada algumas vezes e concordando ou não concordando na sua totalidade, eu sinto que tem um fundo de verdade, que é, existe hoje em dia uma romantização excessiva de questões relacionadas com a saúde mental. Ou seja, eu sinto que há uns anos atrás, e atenção, isto é a minha opinião, julguem-me só a mim, há uns anos atrás havia a ideia do artista amargurado que bebia e que se drogava em prol da arte falhada e havia quase um romance dessa figura e isso entretanto já acabou. Hoje em dia existe uma outra figura que é a malta que está triste, a malta que está muito deprimida e existe um romance a isso. Quem já lidou de perto com uma depressão ou quem já foi diagnosticado com um estado depressivo, como por acaso é o meu caso, faço aqui esta confissão, há uns anos atrás, eu não tenho muito carinho por esses tempos. Ou seja, eu não olho para o tempo que era triste e não... Primeiro, na altura que estava a passar essa fase, por exemplo, nunca partilhei nada online, nunca partilhei nada com... Aliás, esse até era um dos problemas, a falta de partilha. O que eu digo é que eu acho que hoje em dia existe um enaltecer de ai que eu estou tão triste. E isso pode influenciar esta questão, que é, como se fala tanto de saúde mental, qualquer pessoa que esteja a ter um mau dia ou uma má semana diz, eu devo estar com uma depressão. Sim, exato. Isso é uma depressão, é uma cena muito séria. Exato, e mesmo essas crianças que pedem para morrer, calma, o que é que tem esta criança, né? Estamos a falar a criança que tem um tumor ou uma coisa assim. Vais dizer que tu em criança nunca fizeste aquela birra sem barulho, que se não levavas no focinho, caso a tua mãe ouvisse, e pensaste, vou fugir, ou vou-me matar, ou vou não sei o quê. Eu já pensei, mas eu se calhar sou estúpido, coitado de mim. Não, mas eu quando era puto, mas o que estava a dizer é tipo, nunca o fiz. Uma criança que está triste ou que tem uma birra, calma, tipo, a eutanásia não é para qualquer depressão, para qualquer doença, é uma coisa irreversível. Tu lembras-te dos emos? Dos emos? Eu digo emos. Sim, mas lembro. Sim, mas havia essa romantização dessa figura. Faço ideia que estás a falar. Eram pessoas que se vestiam, não eram bem góticos. Não, porque tinham muito aquele cabelo meio cabeça liso, maquilhagem, sempre bué da preto, bué da dark. Não, havia muito xadrez. Havia muito xadrez, um vermelho pelo meio. E houve uma moda que fazia parte da estética da cena. O autoflagelo, os cortes nos braços. Então ou seja, nenhuma pessoa acha que isto é normal. Mas deixa-me só, pegando no que disseste há bocado, dos católicos versus a esquerda woke, talvez, não sei. Mas eu acho que existe essa ideia, porque realmente
corresponde ao estereótipo das pessoas mais focativas a defender as duas causas. Aqui eu não acho que seja só os católicos, acho que tem mesmo a ver com uma parte, porque ou seja, o Estado é laico, mas a sociedade não é. E mesmo que a sociedade não seja católica praticante, na sua educação, e eu falo por mim, tem muito a presença do catolicismo, exatamente durante não sei quantos séculos, foi o que teve vigente no país. Sim. Portanto, eu acho que a gente diz os católicos, mas não, tem a ver com esta educação cristã que nós temos, de a vida e só Deus dá a vida. Ajudar o próximo. Só Deus dá a vida, só Deus pode tirar. Tipo, pronto, essas mensagens que nós ouvimos desde sempre e que nunca nos interrogamos. E elas, acho que no estado geral até fazem algum tipo de sentido, mas depois no particular às vezes nem sempre se aplica. E só pegando nisso, também não concordo com esta coisa de ao mínimo sofrimento é para matar, porque acho que a eutanásia e o suicídio assistido não entram aí. A eutanásia e o suicídio assistido entram como mais uma ferramenta para adicionar as que já existem. Isto não é ou temos a eutanásia ou temos cuidados paliativos. Não. A eutanásia é para responder a uma coisa que os cuidados paliativos já por si não respondem. Achas que a discussão, e nós aqui somos apenas espectadores, não é? Sim. Nós os três somos espectadores. Sim. Mas a discussão que se passa nas televisões e nos mídias em Portugal neste momento não é mais sobre uns contra outros e sem explicar efetivamente. Porque se a gente for ver os números, eu estava aqui a olhar para os números enquanto estavas a falar, nós temos 3 grandes países com eutanásia no mundo neste momento, a Suíça, o Canadá e a Holanda, e nestes últimos 6 anos, eu estava aqui a ver, temos 4% das mortes nestes países são por eutanásia. 4%. Isto é os factos, os dados reais. É muito? É pouco? Eu não sei. Estas pessoas não se salvavam. Se calhar estamos a falar de uma dimensão. Acho que eu relembro aqui quando nós falávamos do aborto. O aborto de 98, se não me engano, no referendo, eu lembro-me disso, 97, 98, andava por aí. De repente as pessoas diziam, quem era contra, dizia: se aprovarem isto, vai ser terrível. Exato. E depois vai-se a ver e os números até baixaram. Os números baixaram. O que eu digo aqui é: vamos ver há quanto tempo é que tem eutanásia e depois fazemos uma vistoria na década anterior. Qual é que era o percentual de mortes associadas ao suicídio? E qual é que é agora? Mas não é só isso. É de que é que me serve? Porque as pessoas podiam-se até não suicidar e morriam mesmo da doença. Só que as últimas 3 semanas estavam a passar mal. Sim. Pode-se dizer palavrões aqui? Agora hesitei. Pode. Eu não vou dizer, mas só para mas estar mais relaxado. Imagina que saiu. Exato, é tipo, ok. Mas eutanásia não... Ou seja, acho que para começar, acho que a eutanásia sendo legalizada vai fazer uma coisa muito simples, que é só toma quem quiser. É como o aborto. Tipo, existe, se calhar na parte mais conservadora da sociedade, a ideia que, agora quando se aprovar a eutanásia, isto vai ser só matar velhinhos. Lá está, o célebre cartaz de não matem os velhinhos. Incrível. E, eu por acaso conheço a miúda. Conheço. Manda-lhe um beijinho meu. Manda-lhe um beijinho meu. Não podes mandar um beijinho meu a ela? Porquê? Estás chateado com ela? Conheço de vista só. Ok. Mas ou seja, menino do cartaz, um beijinho do Ruben. Mas imagina, aquilo é um ótimo meme. Sim. Do que aquilo é um cartoon dela própria. Não, é um cartoon de uma falange da sociedade, que nem sabem bem o que é que se está a falar, porque as pessoas acham que, e eu já vi pessoas que eu considero até razoáveis a terem este discurso, que é porque eles na Holanda, olha, gajos com mais de 70 anos, olha, é matá-los a todos. Tipo, não é. Onde é que viste isso? Mas também temos que ver o outro lado, porque eu acho que a esquerda também não sabe o que é que está bem a falar. Não, mas é isso. Seja, existe um cartoon do outro lado. O cartoon do outro lado é... as crianças de 12 anos que estão deprimidas, tipo, não, calma, tipo, existem tratamentos. Certo. Agora, também existem, e isso digo eu, que existem depressões que aos dias de hoje a gente não sabe como resolver. Eu uma vez tive uma doente, internada, uma coisa surreal, a mulher... nem conseguia bem falar, nem conseguia bem andar. A depressão dela levou a um estado catatónico que era sofrível. Aquilo não é qualidade de vida para ninguém. Só que, por exemplo, assim que ela começou a fazer eletroconvulsivoterapia, que é uma coisa que, apesar de saber que é segura, ainda não é muito utilizada, porque lá está, há poucos estudos. Ela recuperava. Ela basicamente metem-lhe um capacete, dão-lhe um impulso elétrico no cérebro e aquilo como reativo. É tipo um reboot, é quase um... Como quem carrega a bateria de um carro. Exato. Chegas logo com os cabos e vamos embora. E é surreal, porque a história é surreal. Que era, a senhora estava internada porque já tinha feito 2 ou 3 vezes, mas aquilo lá está, aquilo fica bom durante um tempo e depois já ela decai. Com a medicação não estava lá, teve de ser internada porque o médico dela, que é quem lhe prescrevia isso,
estava de férias, então ela teve 2 semanas internada à espera que o médico voltasse de férias para lhe voltar, o médico dela, para lhe voltar a prescrever a eletroconvulsiva, pronto, estas sessões para ela fazer no outro hospital. Pronto. Obrigado por estarem desse lado, espero que tenham gostado do conteúdo e obrigado também à Prozis que nos apoia. E já agora visite o site. A Prozis é um site de compra online para produtos de saúde, suplementos, roupa desportiva, enfim, não seja como o Ruben e trate o seu corpo. O link está na descrição e use o código CONTRAGRAVIDEZ. Ou seja, temos aí um exemplo em que se calhar o sofrimento emocional poderia levar a um caso de eutanásia, mas que a ciência e a medicina ainda conseguem dar qualidade de vida a essa pessoa, dá esperança, e a eutanásia pode ser contraproducente. Não sei se é, porque é do género, não vamos eutanasiar pessoas com cancro, porque pode ser que daqui a uns anos já se descubra a cura desse cancro. Sim, ou então ela morre na semana anterior à descoberta. Aqui a questão da eutanásia é sempre a qualidade de vida daquela pessoa. E como é que se mede a qualidade de vida? É que essa parte aí é que eu acho que é importante. Mas é subjetivo, obviamente que é subjetivo. Aí é que eu acho que... Mas é isso que eu estou a dizer, acho que não é obrigatório as pessoas com cancro, um cancro terminal sem qualquer tipo de hipótese de remissão, não é obrigatório que elas peçam a eutanásia nem que o médico decida a eutanásia. Há pessoas que podem dizer, pá, olha, eu agradeço muito o que vocês estão a fazer por mim, mas pá, a minha religião não me permite, ou o meu ser não me permite que eu faça isto. Como pode haver outras que é tipo, olha, realmente eu tenho esta doença, não vai ficar bem, portanto eu quero é descansar, pá, já chega de sofrimento. Porque realmente, quando a gente vê essas pessoas que já entram no internamento com o diagnóstico feito e a dizer, este gajo só sai daqui para a morgue. Pá, é muito triste ver esse declínio dessa pessoa. E há pessoas que esse declínio é numa semana, há pessoas que o declínio se calhar dura 2 anos. Eu raramente fiz isto aqui, acho que vou abrir uma exceção, mas eu passei por isso com a minha avó. Em que há um diagnóstico em que é irreversível. A médica chamou-me e disse-me, pode ser 2 dias, pode ser 2 meses, mas vai acontecer. E assisti efetivamente a esse declínio que estás a falar. E lembro-me que, mesmo num diagnóstico desses, os parentes mais próximos, portanto, filha e netos, agradeciam cada dia. A questão que se coloca aqui, que eu acho que é importante lançarmos para cima da mesa, é: será que o doente agradece cada dia? Pois é isso. E eu acho que esse é que é o tema da eutanásia. É que neste momento estamos a olhar, ou seja, nós queremos que os nossos entes queridos morram. Não queremos. Mas será que alguns deles querem estar vivos? E atenção, estamos a falar de alguém, eu defendo a vida. Portanto, a mim faz muita confusão este projeto de lei. Mas eu consigo entender a dimensão da dor da pessoa que está a sofrer. E é isso e acho que o pensamento tem de ser esse. A gente não está a falar da nossa. Porque nós podemos... Imagina, eu não sei como é que vai ser, mas quando chegar à minha altura, eu não sei se eu queria eutanásia, mas eu quero pelo menos saber que posso ser eu a decidir. Olha, eu vou contar vou fazer aqui também uma confidência. O meu pai já faleceu há uns anos atrás. O meu pai teve um AVC hemorrágico, teve 5 dias em coma e faleceu. E na altura do falecimento, alguns dias antes, a conversa que se teve entre o responsável da equipa médica do Hospital São José na altura e eu, a minha mãe e a minha irmã, era a questão de: vamos tentar operar ou não? Não operando, há uma possibilidade muito reduzida de recuperar. Operando, há uma possibilidade muito reduzida de sobreviver, e sobrevivendo, ainda mais reduzida de ficar sem mazelas. Ou seja, tudo apontava para que, se sobrevivendo, iria ficar num estado vegetativo. Ou seja, no fundo a alternativa era: ou eu morro por ele, ou a gente opera, mas eu vai ser muito mal. E eu tinha 19 anos na altura, sensivelmente, e na altura foi um pouco revoltante para mim a forma clara como a minha irmã abordou o assunto de: se o pai sobreviver e ficar neste estado, não é o pai sequer. Sim. Estás a ver? E isto para dizer que para mim na altura foi um choque. É claro que é o meu pai, mas eu hoje em dia, aliás, pouco tempo depois, estamos a dizer, o meu pai tinha entrado em coma há 2 dias, como é óbvio, 3 dias antes nós tínhamos estado a conversa. Não consegue ser racional. É isso, e ainda bem. Por isso é que é importante ter essa conversa agora. É isso, e ainda bem que a minha irmã conseguiu ter essa lucidez. Sim, aquela paz de espírito de dizer: nós temos noção do que é que vai acontecer daqui para a frente. Também era mais velha do que eu, e isso também certamente que ajudou. O que eu quero dizer é: da mesma forma que eu
se calhar erradamente teria dito, aliás, se calhar não, mas erradamente, se eu tivesse feito, seria sem dúvida erradamente, eu dizia, não, vamos operar o meu pai. Era errado. Eu hoje em dia estaria arrependido se eu tivesse feito, se eu ainda tivesse um estado vegetativo. Não só por todas as limitações que causaria, inevitavelmente, e aqui sim é um comentário um pouco individualista, mas é verdade, mas também eu ver o meu pai e não me recordar dele como um homem divertido e responsável por ser humorista hoje em dia, e sim como, olha, um corpo cujo coração ainda bate, mas tirando isso... Sim. Mas essa escolha é complicada. Claro. Pá, eu lembro perfeitamente quando foi. Já agora estamos todos a partilhar histórias, a partilhar também. Vamos aí. Sim. Na segunda parte vamos ter Cristina Ferreira com um assunto triste e um pianinho de fundo. Eu vivia com o meu avô. Ele na altura foi diagnosticado com cancro, já todo disseminado. E a partir do dia que eu soube qual era o cancro, foi tipo, não tem hipótese. E a gente já estava na faculdade, portanto já tinha algum conhecimento. Tinha a noção clara, não é? Sim. E foi... Pá, era uma questão de tempo, era isso. Okay. Realmente foi um declínio muito mais rápido do que toda a gente estava à espera. Isso também nos apanha de choque. Mas eu lembro perfeitamente, tenho essa imagem bastante... Mas por um lado aí também, ou não? Pois é isso, eu tenho essa imagem bastante gravada, que é nas horas finais, nas últimas... Porque ele ainda voltou para casa, mas depois foi ao hospital falecer, porque realmente estava mesmo desconfortável. Lá está, foi ao hospital para morrer confortavelmente. Ok. Cheio de morfina, para não ter dor, para não sofrer. Foi exatamente isso, para não sofrer. A curtir. Pá, não sei se já consumiste drogas, mas... Sim, mas... Pronto. Mas eu tenho essa imagem que é, de repente estava eu, a minha mãe e as pessoas mais próximas que estavam no quarto para se despedir dele a dizer tipo, vai, tipo, não fiques, não resistas, vai, porque tipo, já não está a ser fixe, não está a ser fixe para ti, não está a ser fixe para nós. E eu lembro perfeitamente que a minha mãe só chorou quando ele deixou de respirar. Okay. Só aí é que só a minha mãe foi tipo, ok, agora posso, tipo, até agora tive aqui a... Ok, então deixa-me colocar aqui dois temas. E este tema não é um tema fácil, portanto qualquer mudança que se faça nunca vai ficar mais leve, mas acho aqui uma dimensão que eu queria trazer para cima da mesa. A primeira tem a ver com o facto de no Canadá neste momento, e esta é a parte que a mim me assusta em Portugal, é para onde é que nós estamos a caminhar. Como eu te disse há pouco, há casos em que eu abro a porta, mas há casos em que me preocupa. Já há o último caso que aconteceu, foi uma senhora de 52 anos, paraplégica, que durante 5 anos tentou que o governo patrocinasse rampas de acessibilidade na casa dela, que ela não tinha capacidade financeira para o fazer. O governo não fez e ela então pediu a eutanásia, disse que não estava para sofrer mais com aquilo. E portanto, como é que é possível haver dinheiro para eutanasiar uma pessoa e não haver dinheiro para lhe dar qualidade de vida enquanto ela está viva? E este é um risco que eu acho que podemos correr com uma lei destas. E portanto, queria lançar aqui, obviamente não te vou pedir a ti para comentar isto. Mas acho que a minha opinião é... Eu acho que não podemos fazer leis com base em exceções. Ou seja, porque se a gente for sempre pensar nisso assim, a gente não faz leis sobre nada. Eu acho que neste caso em específico é a incompetência. Mas aquela lei podia ser mais fechada, não é? Ou seja, irreversível, mas sofrimento. Eu acho que o problema da lei, e agora este projeto ter sido chumbado, vem demonstrar exatamente isso, que é o que foi chumbado há uns meses é porque era muito lata, era o sofrimento. O que é o sofrimento? E então eles disseram, não, agora a gente vai justificar, detalhar, e depois entra-se nisso que é o que é sofrimento espiritual. Ou seja, a própria lei sofre disto, que é ou é muito lata ou é muito, então muito específica e depois não anda, que é, há pessoas que realmente se calhar necessitavam ou gostariam de ter hipótese de pelo menos ponderar, porque acho que no fundo é isso, acho que não se está, quando se diz legalizar a eutanásia, não é obrigar a eutanásia, é só permitir que as pessoas naquela altura decidam. É como o aborto, é exatamente, acho que eu pelo menos eu olho assim. Eu acho que a eutanásia... Eu não olho para o aborto da mesma maneira, mas ainda bem que esse não é o tema do dia. Portanto... Eu acho que a eutanásia devia mesmo ser visto, em alguns casos, como uma obrigatoriedade. Eu queria lançar aqui... Há pessoas que eu acho que precisavam. Há bocado em off sou completamente contra tudo que é obrigatório. Agora foi... Eutanásia. Olha, digo-te já. Devia ser obrigatório. Não digo a dose letal, mas há malta... um toquezinho. Só um toquezinho. Então, está a ver como a outra senhora leva aos choques e arrebita? Este levava um bocadinho de eutanásia só para ficar. Mas não dá para me matar. Não dá. Acho que não dá para me matar. Mas há aquela expressão do meio que morreu. Sim, mas é a expressão como o princípio da AVC. Isto não existe. Ou eu vou AVC ou não eu.
Sim, mas ainda assim eu acho que são. Há menos. Deixa-me colocar aqui, tu falaste de uma questão das pessoas que perdem consciência. Hoje em dia já existe uma coisa chamada testamento vital. A pessoa pode dizer: olha, se eu não estiver inconsciente, isso já existe. Sim, existe. E isso não será uma forma legal da pessoa dizer: olha, se eu estiver irreversível, não me acordem. Isso já existe. Não, isso já existe, mas isso é diferente. Por quê? Pá, nos termos legais acho que é diferente. Sim, seja, perante a lei sim. Mas... Mas a eutanásia ou suicídio assistido pressupõe uma ação, pode ser do doente ou do médico. No caso disso, do testamento vital e das diretrizes de não reanimação, são umas coisas, é mais uma atitude passiva, digo eu. Queria lançar aqui a vocês os dois uma informação que eu acho que é relevante e que tem a ver com uma coisa. Mais uma vez vamos fazer aqui o paralelismo ao aborto, que é o tema mais conhecido. Tu há bocado disseste que não se pode fazer um paralelismo. Porquê? Eu disse? Não disseste, não é esse que estamos a falar e ainda bem. Mas eu acho que de um nós retivemos muito para o outro. Eu acho que sim. Eu não vejo a coisa de forma tão simples. Eu acho que o aborto foi um sucesso. Obviamente que houve exceções. Eu não vejo a coisa... Lá está. Eu acredito seriamente que quando se vê, por exemplo, que uma determinada senhora abortou 4 ou 5 vezes voluntariamente, a gente percebe que esta pessoa... Mas o problema é daquela pessoa, não é da lei. A lei funciona para a maior parte das pessoas. Aí eu tenho uma visão completamente diferente. Porque eu acho que, ao contrário da eutanásia... aos pontapés um é mesmo pá, já estamos aqui com um bife. Ao contrário da eutanásia, em que eu decido sobre mim próprio e alguém executa aquilo que eu decidi, no aborto eu estou a decidir sobre uma vida que não é minha. Mas que tu também não querias que existisse. Mas eu não tenho esse direito de decidir sobre outras vidas. Mas foi um acidente. Não há acidentes. Aí claro que há. Claro que há acidentes. Repara uma coisa. São visões diferentes, eu respeito a tua. Sim. Eu não posso, em consciência, na minha concepção de ser humano, decidir sobre a vida de um terceiro. E efetivamente, na minha visão, e eu aceito as críticas que choverem a partir daqui, na minha visão, eu não tenho o direito. E eu falei com que chovam muitas. Agora vou começar meia hora de perguntas eu não tenho o direito de decidir sobre uma vida que não é tua. E agora coloca-se uma série de coisas que é: eu sou homem, portanto o corpo não é meu, até às 10 semanas não é uma vida humana. Assim, podemos ir a N caminhos para a partir de agora me ofenderem nas minhas redes sociais. E eu posso, e podemos debater. E nós vamos percorrê-los todos. Vamos percorrê-los todos. Sim. Mas, não, vamos fazer um especial sobre o aborto mais tarde. Sim, mais tarde. Só perguntar... Não, deixa estar. Não vamos sair daqui. Agora, eu tinha aqui um tema para trazer. É preferível a criança ser abortada antes de ter noção que é uma criança ou ser abandonada pelos pais? Sabes uma coisa? Eu acho que é mais fácil. É o que a gente vai responder no próximo episódio. E agora acabávamos aqui. Mas acho que ao aborto, pelo menos a percepção que eu tenho como clínico, é um bocado essa que é sempre preferível decidir. Porque aí estamos a falar da interrupção voluntária da gravidez, mas existe a interrupção médica da gravidez que acontece mais tardiamente. Acontece, sim. Mas o pressuposto que está por trás da interrupção da gravidez é sempre o mesmo, que é preferível salvar a vida que nós temos neste momento do que a vida que pode vir a seguir. O princípio é sempre esse. Mesmo, por exemplo, quando se faz aquelas decisões que acredito que sejam sempre difíceis, de salvar a mãe ou o bebê, e aí dá só a opção sempre, pelo menos a ideia que eu tenho é que se dá a opção à mãe. Sim. Mas imaginemos que uma gravidez que corre mal às 30 semanas e o bebê muito dificilmente vai ser viável. A ação médica pressupõe sempre salvar a mãe, porque a mãe que é a vida que estamos. Ou seja, a mãe é que é o paciente. Mas repara, eu aí não tenho qualquer tipo de dogma sobre essa matéria. Atenção, estamos a salvar uma vida. Outra coisa é não haver risco de vida e ser uma decisão racional de eu não quero esta criança. Eu não quero que esta criança chegue ao mundo. Mas, por exemplo, aqui é a mesma questão da rampa, que é preferível o Estado ajudar aquela senhora a não ter gravidez, depois também não ajuda quando o bebê nasce. A questão aqui, não, aí é o tal erro, na minha visão, mas o tema não era esse. Sim, o tema não é esse, mas o erro na minha visão é o Estado deve ser um Estado de apoio à vida, de apoio à qualidade de vida das pessoas. Mas é isso, a qualidade de vida daquela mãe, mas repara, pode-se crescer por essa gravidez. Aliás, acho que o que está na lei até do aborto é isso, é o sofrimento físico e psicológico. E se uma grávida pedir eutanásia? Epá. Isso é um tema difícil. De repente há um silêncio. Não, pera. Nós temos que ver a dimensão da coisa. Temos esse jogo. E se for um homem trans, mas que ainda tem útero, que engravida e pede eutanásia? Peraí. Não, agora. Um homem trans que ainda tem útero, ou seja, ainda não fez a migração completa. Completa, tá? Diz migração, não.
Transição, acho que é transição. Transição. Pá, agora tipo, posso estar aqui a. Sim. Cuidado. É assim, se me chateiam por causa do aborto, imagina sobre este tema, vão-te chatear muito mais. Sim, então imagina que um homem trans com útero, Meu Deus. ou seja, um homem grávido, Isto estava a correr tão Isso, estava um homem a correr tão grávido. bem. ou E que pede eutanásia. uma pessoa, porque nós não temos de definir apenas como homem Claro. e mulher. Ou seja, uma pessoa Grávido. grávida. É que o sotaque fica igual. Sim, é isso, é isso. Eu não sei porque é que me esforcei. Sim, Exato. epá, Não, mas lá está. aí Tipo, é acho que não se complicado. pode. As leis não se escrevem com base nas exceções. As leis escrevem-se com base na generalidade. E depois é que, Meu é que Deus. se faz o resto. Eu- Pelo menos é assim que eu de vejo. repente, Ok, eu de repente ok. imaginei o susto do miúdo a nascer. Mas, Sim, coitado, sim, porque não sabia- Deus me perdoe pelo, Chegava pensei- tipo, pelo meu está a pensamento. faltar aqui alguma coisa. Sim. Deixem-me só pôr aqui um tema em cima da mesa para aliviar um bocado a conversa que tem a ver com o E seguinte. agora, na Suíça morreram não sei quantas pessoas. Não, Está muito não, mais não tem a leve. ver com outra coisa. Nós estamos aqui a falar, e por isso é que eu puxei o tema do aborto há pouco, que é quando o aborto é aprovado, a não penalização do aborto, não foi aprovado o aborto, não é isso. Apoiantes do aborto. Uma das razões foi isto faz clandestinamente, vamos dar segurança, vamos dar cuidados médicos a estas pessoas que já o fazem Exatamente. e vamos ajudar a salvar vidas. E isto foi um dos argumentos pós... Claro que sim. pró- essa- Apoiantes, sim. Uma das coisas que ninguém fala e que de repente começam a ver estatísticas muito fidedignas de institutos de medicina legal de cada país. Mark Test? Foi o Mark Test? Não, é os institutos de medicina legal. E que em Portugal os números são ainda muito baixos, mas eu vou-vos dizer, este número é de 23 de janeiro de 2023, portanto é referente a 2022, é que houve 20 casos de pessoas que supostamente cometeram suicídio com drogas que são apenas reservadas a eutanasiar animais. Ou seja, não são de venda livre, são medicamentos médicos que servem para eutanasiar animais, que isso sim já é uma prática que em Portugal se faz, em Portugal e noutros países fazem. Sim. E isto foi apanhado no Instituto de Medicina Legal quando fez as autópsias porque desconfiaram disto. Portanto, aquilo que eu lanço aqui à discussão é, e é apenas um debate, Sim, sim. não se já estará a fazer eutanásia, mas como não é legal, faz pela porta do cavalo. De certeza que existe. Não Sim, tenho dúvida eu- alguma que pessoas, exatamente para impedir o sofrimento Do doente. do doente, e mesmo que há doentes que pedem. Mas aí, já vi, imagina. aliás, eu Tu já viste casos destes? Doentes a pedir? eu já vi doentes a pedir acabo com o meu sofrimento. Assim, não é uma coisa. Como é não que foi? Mas Olha, depois não ficou o olho tipo, olha, acaba como quiser. Não, mas espera aí. Mas esta Mas é uma- isso é uma coisa recorrente, acho eu. Mas diz uma coisa, Claro. João, porque esta pergunta é uma pergunta. Às vezes nós estamos lá em casa e eu estou a imaginar algumas pessoas da minha família, ainda mais católicas que eu, como é que é levar esse murro no estômago? Ou seja, olhar para um ser humano que olha para ti e te pede, por favor, olhos nos olhos, acabe com esta minha dor. Como é que se lida com isso? Lá está, é porque nós olhamos para a morte como o fim. E temos esta... Nós não, os católicos olham de outra maneira. Mas eu percebi a frase que tu disseste. Sim, mas porque Sim, eles mas, têm uma por exemplo, imaginação muito fértil. Mas a minha muito avó não fértil. é isso. Por exemplo, a minha avó é muito católica. Aliás, se houver uma competição de católicos, a minha avó está tipo, acho que ganha Jesus Cristo até. Tipo, A sério? Não, a mulher é mesmo. Ela sabe ganha. tudo, sabe Sócio tudo. número 3 da igreja, digo já. Tem lá as figurinhas todas, os Tem, apóstolos tem. todos Tem na lugar parede. cativo, tem lugar Será que há cativo na pop igreja. figures tipo Certeza. dos apóstolos? Vamos à questão. Não, mas é isso. Vamos- desculpa. Mas, por exemplo, eu uma vez questionei, porque a minha avó é mesmo muito católica e eu gosto de me meter com ela. E ela uma vez estava. A minha avó, quando eu vou à casa dela, faz sempre o update de quem morreu naquela semana. E sempre com uma grande tristeza, com um grande pranto. E uma vez perguntei: avó, mas se morrer é porque vai para o céu, a avó não devia estar a festejar. E ela engatou. Claro. Por isso é que eu estava a dizer: os católicos olham para a morte como o início, mas mais ou menos. Ok. Continuam a olhar Ok. sempre muito como católicos. Nós, enquanto sociedade. Sim. Por exemplo, acho que os anglo-saxónicos já não olham tanto. Havia Assim. aquela questão de malta que era contratada para ir chorar os mortos para o funeral. Sim, 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 Agora não me lembro do nome, mas havia isso. Sim. Cripadeiras? Acho que Choradeiras. Não. Choradeiras parece demasiado óbvio, né? Choradeiras é demasiado óbvio. Parece um bocado óbvio. Mas pronto, levas um murro no estômago. Claro que se leva, mas a gente leva murros no estômago diariamente na nossa vida quando a pessoa de quem nós gostamos diz que não nos ama. Há um grande murro no Queres estômago. contar alguma coisa? Vai dizer Não, algo mas há um grande específico. murro no estômago. Sim. Ou seja, quando a pessoa que nos diz, a pessoa que nós gostamos e que está a sofrer, nos diz, pá, por favor, acabem com o meu sofrimento. É um murro no estômago, mas tipo, obviamente, isto emocionalmente é difícil, mas do ponto de vista racional é tipo, eu quero estar a ajudar a acabar com o sofrimento. E há casos disso de pessoas que. Portanto, estes números que nós temos aqui, que são números oficiais, são do Instituto de Medicina Legal, portanto, vamos acreditar que há um Instituto Público em Portugal que funcione. Vamos acreditar. Sim, pelo menos Não, e acredito que já Pelo menos um. há Achas que isto até está por baixo? Deve estar.
Achas que 20 pessoas é pouco? Não, mas isto é malta que tomou eutanásia para cavalos. Não, é pessoas que durante a autópsia se percebeu que morreram devido ao medicamento em casa. Não, porque isto não se faz de venda livre. Isto só se vende para médicos e para médicos veterinários. Está bem, mas continuo a dizer o mesmo. Não, mas por podem exemplo, ter feito em casa. Exato, podem ter arranjado isso de outra forma. Não... Há tráfico disto? De certeza. De certeza. Meu Deus. Não, e por exemplo, vou contar esta história, mas de forma mais ou menos detalhada possível. Mas há um senhor que eu conheço, lá está, foi diagnosticado com cancro. E uma coisa totalmente terminal, não sei o quê, mas ele ainda estava bem, pronto. E a decisão do gajo foi tipo: eu não quero de tudo causar este sofrimento para mim, para a minha família. É que vou já. E pendurou-se na garagem. Claro. E ainda há um filho que o vê pendurado e o tenta salvar. Pá, entretanto, depois o senhor não sobreviveu. Mas, ou seja, isso também é um murro no estômago gigante. Ou seja, a gente lidar com... Daí eu estava a dizer ainda há pouco que convém para... Ok, este número de pessoas que se submeteram à eutanásia. Ok, mas quantas é que se suicidavam antes? Ou seja, é isso. Por exemplo, este senhor era um ótimo candidato à eutanásia. Que até se calhar podia viver mais 2-3 anos, ou 2-3 meses. Mas que, como a eutanásia nem sequer é permitida, pronto, meteu uma corda ao pescoço e entra para os números de pessoas que se suicidaram por enforcamento. Não é de tudo acho que esses números dizem-nos alguma coisa, mas... Não, estes números dizem-me que isto já se faz por baixo da mesa. Pronto, mas é isso. Mas eu acho que não podemos fazer isso de uma forma mais digna, mais... Sim, eu acho que essa, e para mim... Até porque uma coisa é ser um médico a fazer, ou o próprio doente a fazer si próprio, outra coisa é um familiar... Sim, que até há aquela figura muito romantizada em alguns filmes do médico da morte, que aparece só para... Não, é claro que sim, dá só assim o medicamento para resolver. Ou seja, é quase como se acionasses o último mecanismo de defesa do teu corpo contra o sofrimento. Mas para mim, e eu não tenho muito mais a acrescentar a isto, é claro que isto vai ser sempre uma conversa inconclusiva e nós continuaríamos aqui horas e horas. Eu tenho uma conclusão para fazer a seguir. Mas eu queria só dizer que realmente, quando nós estamos a debater se isto já acontece, se não acontece, a nota final é mesmo esta. Eu acredito que possivelmente as piores pessoas, as pessoas que estão nas situações mais sensíveis, que não conseguem sair da cama, que não têm qualquer tipo de autonomia ou motora, ou têm limitações que lhes causam um sofrimento gigante, essas que mais próximas estariam, por exemplo, de uma eutanásia aprovada, nunca vão poder chegar à garagem e enforcar-se. Por isso eu acho que se já acontece, porque nós nunca conseguimos impedir o suicídio, se bem que já me disseram que o suicídio é crime. É crime. Que eu acho que é uma coisa fantástica. Mas não é como aos políticos, não te acontece nada. Claro, pois, eu estava mortinho para ver isso. Mas eu acho que se já existe esta dimensão, acho que existe um peso ou uma obrigatoriedade de pensar, ok, como é que nós conseguimos fazer com que isto ao menos seja bem feito. Eu tenho uma última coisa que gostava de dizer, mas antes ia fazer um desafio ao João. Nós temos feito este teste, ainda não está muito bem implementado. Mas sim, ainda não. É não tipo Mary fuck kill, mas com. Quase. Não, ninguém te vai pedir para ter eutanásia, ninguém. Mas tenho uma lista. Digo já. Não vales as sogras. O programa chama-se Contrariedade e, portanto, eu gostava que tu, como nota final, nos desses aquilo que para ti neste momento é a tua maior contrariedade. O que é que te apetece deitar cá para fora? O que é que tu dizes? Olha, estas pessoas devem levar com eutanásia ou não? Não, atenção, não estamos aqui a incentivar a violência, mas algo que chateia. Sobre pressão. Queres pensar? Vamos à outra questão. Não, então antes, deixo-te para ti a última frase e vou só deixar aqui uma nota pessoal minha, que é: foi espetacular falar contigo e foi um tema difícil e eu sei que é um murro no estômago falar sobre isto, mas eu não quero deixar de dizer que nós, enquanto seres humanos, somos o único animal do mundo que, sabendo desde muito cedo que vamos morrer, conseguimos ter a capacidade de fazer ironia e humor, embora muita gente não perceba isso. Não percebe. E existe a questão das 3 mortes, que penso que seja na cultura mexicana é muito debatida, que é a primeira morte é quando tu te apercebes que vais morrer, essa é a primeira morte. A segunda morte é quando tu morres e a terceira morte é quando a última pessoa que se recorda de ti morre. São os 3 estágios. A terceira vai ser antes da segunda, quase certeza. Mas pronto. Mas aquilo que eu queria passar aqui como nota final é que, efetivamente, embora o tema seja pesado, mas era importante e é pertinente, que nos devemos agarrar àquilo que melhor temos. E o humor às vezes, e a ironia às vezes,
é o melhor que a gente leva da vida e portanto deixem de mandar aquelas mensagens a dizer que a gente disse isto e aquilo. Vocês recebem muito hate É este programa? Sim, Eu recebo muito mais do que eu. Eu recebo muito. Ele recebe muito mais do que eu. Mas em todas as redes. Em todo o lado. Mas, Eu já não recebo. Pois é. Acho que a malta comigo já ficou tipo, Mas ele pronto. não vai parar. Sim, Deixa-o estar. mas eu perdoo-lhes, eu abençoo-os. João, Contrariedades. Olha, tenho aqui uma. Assim, sob pressão. Sim. Por exemplo, a mim causa-me alguma confusão todo o dinheiro que se vai gastar com as Jornadas Mundiais da Juventude e com... epá, Pá, Claro, pediram claro para que sim. fechar para mim, agora eu vou É fazer isso, mais é nada. isso, é isso. Atiçaram o bicho. Vocês atiçaram estava o aqui bicho. sossegadinho a falar Sim. de eutanásias e de abortos. E E estava o pessoal tudo tipo, bem. não, pera, quero que tu digas, mas pronto. E tu, a dada altura, pensaste, acho que ainda não chateei a malta da igreja que Yeah. chegue. Deixa-me eu só dizer tipo, mais eu esta. tenho o carisma, tipo, eu andei lá metido. Tipo, Sim, sim. e Ah, tenho, tipo tenho aquela conhecimento de espionagem que causa. você anda a fazer ao Chega e não sei esta frase, eu tenho o carisma, é aquela frase. Eu até tenho um amigo que é preto. Mais É ou o menos a mesma equivalente, é o coisa. equivalente. Não, e acho que há muita coisa, e até falo disso no meu espetáculo que vai em princípio estrear em março, por aí, depois eu. Sim. Porque tu estiveste cá na função de médico, mas és também. Comediante. Eu ia dizer artista, mas. Também artista também acho que se atua. Sim. Mas até falo sobre isso, que é, eu acho que há muita coisa na igreja que está certa. Eu acho que o grande problema da igreja não é a igreja, é as pessoas que lá estão. Tipo, isso é que a mim o que me levou a um certo afastamento até não foi Jesus, não foi Deus, esses gajos não fizeram nada. Tipo, agora, quem está cá em baixo... Tiveste algum padre que te fez alguma coisa? Cá em baixo. Então, Tive. Mas, pá, não foi nada de Epá, assédio, nem violação, nem nada disso. Ok. Não foi. É que de repente isto ficou um ambiente. Não foi. Ficamos todos. Então. É agora se vai deixar, mas quando era puto não... Era só ok. Era tipo, Mas não me destacava dos meus colegas, estás a perceber? não sei como é que vou sair daqui agora. Mas pronto, isto só para dizer que realmente faz-me confusão. Nem é tanto o Estado, porque o Estado, sei lá, o Estado já nos sacaneia de tanta forma, nem é por aí. É mesmo a igreja, porque a igreja tem mesmo uma mensagem de partilha, de ajudar os pobres, ou seja, até o grande crescimento de popularidade do cristianismo na altura foi isso, foi a maneira como eles se aproximaram das classes baixas. E investir tantos milhões numa Jornadas Mundiais da Juventude, que acho que tem o seu lugar e o seu espaço na nossa sociedade, mesmo sendo um Estado laico, tipo, acho que faz todo o sentido haver aquela É aquela questão do Estado e da sociedade não estarem totalmente... Não, e mesmo que não fosse, se fosse um encontro anual de jovens muçulmanos, acho que também fazia todo o sentido. Em Portugal seria estranho, porque não temos assim tanto Seria bombástico, não é? Não ia entrar por aí. Mas acho que era pertinente. Ou seja, Sim. eu não sou contra haver uma Jornadas Mundiais de Juventude. O que me faz confusão é como é que se gasta tanto dinheiro nisso, mas depois há tão pouca oferta e tanta pouca disponibilidade para criar para o SNS, para ajudar muitos doentes que muitas vezes estão internados, não porque estão doentes, mas porque não têm sítio onde os meter, não há lares, pessoas que Mas estão... também agora dá para meter alguns doentes lá nas rampas do palco. Pois, Que eu tenho rampas em S. mas é isso, é como é que se investe tanto dinheiro num evento que vai decorrer durante uma semana e durante os outros 370 dias ou 350 dias se esquece os mais pobres, os mais frágeis, os mais doentes. E isso a mim é uma contrariedade, especialmente do Estado, ok? Já estamos habituados, mas especialmente da igreja e de uma igreja que defende um Deus bom, um Deus que cuida dos seus filhos e que lhes quer dar o melhor possível. A mim acho que neste momento... Uma boa contrariedade. É uma boa Acho que contrariedade. esta foi a melhor defesa que eu já vi de uma contrariedade. Porque a malta diz, não gosto não sei do quê. E nós, que Não, é isso. É, tipo, como eu já fui católico, não era, eu nunca fui muito praticante na medida que eu não ia todas as semanas à missa. Mas realmente aquilo, eu via a mensagem, tipo, ok, isto faz sentido. E depois quando a gente começa a crescer, começa a perceber, aqui há coisas que já estão a falhar. Por exemplo, essa pergunta que eu vos contei da minha avó é tipo, então, mas é uma festa, mas estás triste? E está tudo ok, e eu percebo porque é que é uma festa e porque é que ela está triste. São duas coisas compatíveis, no meu entender. A mim, o que, pronto, neste assunto Enfim, do palco, com esta história. pá, e o Enzo tem sido Benfica, também não estou a Não estás a conseguir digerir. Epá, fiquem os dois a falar disso. Epá, Não, vamos também, jogar. eu vou agradecer a quem esteve connosco. Tu falaste da história da tua avó. Não sei se posso partilhar uma das minhas contrariedades quando era mais novo e era católico, à sério. Podes. Mas quer fechar, não sei como é que isto vai correr. Mas a seguir perto que salves isto e que Eu fez. salvo. Pronto, que é tu falaste da tua avó de queixar-te das mortes quando supostamente há vida eterna. Eu lembro-me só que o mundo começou com Adão e Eva, tiveram 2 filhos homens e nós continuamos. Também já tive essa. Eu se calhar vou eutanasiar este episódio porque chegámos a esta parte. Não, e um matou o outro, que é tipo, ficou-se um gajo, como é? Foi com a mãe?
Não sei, mas vamos ver tudo na máquina da verdade. Não sei. Tem de trazer caldeiros, pá. João, muito obrigado por teres aceito. Essa. Não foi um assunto fácil, foi um desafio, mas obrigado por teres aceito com muita prontidão. Bruno, obrigado. Obrigado. E obrigado também a quem esteve João. desse lado. Se gostaram, deixem o vosso like, deixem nos comentários a vossa opinião sobre o assunto, sobre o João, sobre mim, sobre o Bruno, sobre tudo. O Bruno depois vai ler os comentários todos. Insultem o Bruno, pá. Insultem o Bruno. Exato, esse é o desafio para este episódio. Insultem o Bruno. Espero que tenham gostado. O meu nome é Ruben Branco. Até à próxima.